Bruna, eu queria o seu relato pessoal, desde a decisão de Trump relacionada ao Wilson Center e também na sua rede acadêmica aí nos Estados Unidos, esse impacto do Trump no trabalho de vocês. Obrigada, Caio. Obrigada, Lorival, pelo convite para estar aqui. Eu acho que, de fato, o que a gente está vendo acontecer é um governo cuja forma de atuação é muito mais revolucionária do que conservadora. Na verdade, é nada conservadora e se entende como muito revolucionária. E que passa por passar uma motosserra na infraestrutura pública de pesquisa do país. Acho que esse grupo que forma o chamado Departamento de Eficiência Governamental tem menos foco na promoção da eficiência e mais foco nessa compreensão do que é para eles um conflito com o que eles entendem como uma hegemonia liberal que tá vigente nesses grandes centros difusores e formadores das ideias americanas. Para além de Harvard, de Columbia, que eu acho que foi o que ganhou o maior destaque nos últimos dias na imprensa, outras grandes instituições aqui em Washington estão perdendo financiamento e sendo estranguladas de diversas formas, né? Acho que isso é interessante também de pensar o quanto esse estrangulamento ele se dá por muitos lados. Uma delas, que também existem muitos conhecidos meus aqui, é o Instituto Nacional de Saúde, outra, o Instituto Nacional, a Fundação Nacional de Ciência, que também está sendo, em alguma medida, desmantelada por um corte de recursos. Eu acho que o que a gente está vendo acontecer, eu brinco que é quase um, um monumento da autossabotagem, assim. Eu acho que se um adversário geopolítico quisesse paralisar a vantagem tecnológica dos Estados Unidos por uma geração, ele provavelmente faria o mesmo plano que esse governo está fazendo, que é de você fazer com que o financiamento à ciência seja cortado, com que você afaste toda e qualquer condição da atração dos melhores talentos globais para este país e encarecesse de maneira absurda, por meio de tarifas, a produção em grande escala. Acho que isso seria talvez as principais coisas que bloqueariam, paralisariam a vantagem tecnológica e geopolítica dos Estados Unidos no mundo, e é exatamente o que a gente está vendo acontecer, né? A outra coisa que eu acho curiosa de ver é o quanto, o que eu falei, esse estrangulamento ele se dá de diversas formas. Ele vem com a narrativa da eficiência e do corte de recursos, mas depois, quando você vai vendo as diversas camadas, você vê que ele tem um fundo muito mais ideológico, que passa, eu entendo, pela forma como o populismo de direita entende hoje que deve ser o futuro dos Estados Unidos. E isso é muito chocante de ver, porque de fato me lembra muito mais o que nós vimos acontecer na China com a Revolução Cultural do que o que se esperava, né, de uma nação como os Estados Unidos, que era um país onde as pessoas queriam estar, onde os grandes debates no mundo estavam acontecendo. E esse pano de fundo que eu acho que coloca o que aconteceu, o desmantelamento do Wilson Center com o que aconteceu com Harvard, eu acho que é uma visão de mundo quase que como se Júlio César estivesse governando os Estados Unidos antes da Revolução Americana, que é uma ideia de que tem que haver uma vitória, um domínio sobre um adversário e não uma visão de que a democracia precisa acomodar esses interesses de alguma forma e não ser um espaço de disputa, né, constante entre oponentes. E acho que é isso que me faz crer que, de fato, esse governo se entende como um governo revolucionário.